Oi, gente, tudo bom? Bom, vou aproveitar que eu tô aqui numa fase empolgada e eu ia deixar para falar isso em outra ocasião, mas eu tô considerando isso aqui como um bônus dos dois vídeos anteriores, tá? Como ler para bebê, livros para ler com bebês, livros para ler com crianças pequenas. Já falei a questão da faixa etária, não vou voltar a respeito disso, mas o que eu queria comentar é o seguinte. Quando a gente fala em determinados tipos de livros, que eu até mostrei, livro de banho, livro de pano, livro textura, livro sensorial, livro pop-up e tal, por que eu particularmente defendo que eles são livros válidos, sim? Porque às vezes a gente tem alguns outros tipos de opinião, de ponto de vista, de muitos especialistas, muitas vezes, que defendem os livros com qualidade literária para ser apresentado para as crianças desde sempre, e eu super concordo com isso. Porém, eu acho também que tudo que a gente puder apresentar para as crianças desde muito cedo podem contribuir para que elas aceitem os livros e o universo dos livros com muito mais facilidade. Então, por exemplo, vamos pensar nesse aqui, que é um livrinho de banho, um livrinho que muita gente não gosta, que entende que é um livro brinquedo muitas vezes. Mas o que eu penso? Eu acho que desde cedo, mesmo que a gente não esteja lendo para criança, não seja um momento de leitura, então vamos lá, vou ler historinha e tal, existe o entendimento de que essa criança vai começar a ficar muito confortável com esse objeto. Então ela vai se familiarizar que esse é um objeto que tem um formato meio parecido, pode ser mais menorzinho, pode ser maior, quadrado, retangular, mas ele tem mais ou menos a mesma apresentação. Ele tem uma estrutura que vai virando as tal das folhas, as páginas, então o bebê vai entendendo, criança pequena, desde que entra em contato, que é assim que a gente usa esse objeto. Então que a gente pega, a gente vira, a cada vez que a gente vira essa folha tem uma novidade, tem uma coisa escrita, uma coisa... Tô usando termos que não necessariamente a criança, é claro que entende, mas estou explicando isso para vocês. Então ela vai entender que existem desenhos, ilustrações, a cada vez que a gente vira tem uma novidade, que isso aqui é legal, que ele pode ser uma opção. Então o que eu acredito? Que desde sempre, mesmo que sejam livros que pode até ser livros ruins, entre aspas, ou livros que não tenham uma proposta literária interessante, tipo esse aqui, Cadê Minha Rena? Ele tem uma historinha aqui, mas na verdade a grande proposta é que a criança passe a mão nas texturas, não tem uma qualidade literária, a gente não está preocupada com isso nesse momento, é isso que eu queria dizer. Porém, eu entendo que é uma questão de experiência. Então a criança vai entrando em contato com esse objeto, entende que é legal, e aí não é só uma questão do objeto. Muitas vezes tem um adulto junto com essa criança que está imerso naquele momento. Então quando a gente fala no momento de leitura para a criança, não é só a história em si que está interessando, não é verdade? Tem a questão do aconchego, tem a questão da atenção. Quando a gente está lendo para uma criança, a gente está lendo para uma criança, a gente não está no celular, a gente não está fazendo outra coisa, né? É um momento que com certeza as crianças valorizam também por isso. Então é uma questão de troca de carinho, de atenção, de aconchego, de proximidade, de estreitamento de relação afetiva. Então tudo isso envolve nesse momento, que aí pode ser um livro ruim, pode, né, conforme o entendimento de cada um, mas pode ser um livro ruim, pode ser um livro de personagem de desenho, mas às vezes é esse momento que está contando. Aí, o que eu acredito, a questão é o seguinte: o que a gente não precisa é estacionar em determinados tipos de livros. Então, se a gente está comprando só livro da Peppa Pig, da Patrulha Canina, da Barbie, etc., aí eu acho que vale a pena rever. Então, a minha intenção é mostrar para vocês possibilidades de livros que vão acrescentando na experiência das crianças. Então, mesmo que a gente tenha livro de pintar, livro de apertar, de buzinar, de fazer slime, qualquer outra coisa, a minha ideia é mostrar para vocês
títulos variados, opções, para que a gente não fique apenas nesse tipo de livro, e que aí a gente consiga, assim, aos poucos, ir apresentando livros cada vez mais plurais, com cada vez mais estilos narrativos diferentes, traços diferentes. Tem uma escritora, que eu não me arrisco a falar o nome dela porque ela é um nome impronunciável para mim, mas ela fala que os livros infantis ilustrados são a primeira galeria de arte que as crianças entram em contato. Eu acho isso tão lindo e tão poderoso, porque é verdade. Então a gente tem essa possibilidade de apresentar estilos de ilustração diferentes, livros só em preto e branco, livro muito colorido, livros mais sensíveis, aí pensando no texto, né? Mas livros que trabalham textos mais sensíveis, mais poéticos, engraçados, que fala de xixi, cocô. Então tudo isso é muito legal pra gente apresentar para as crianças. E vai fazendo com que aos poucos elas também entendam que os livros são legais, e são válidos, e são divertidos, e que se eles não são a primeira opção da criança, considerando internet, jogo, celular, né, vídeo no YouTube, brinquedos em geral, mas que eles possam ser pelo menos uma das N possibilidades que as crianças têm de entender que é entretenimento, que é gostoso, que é divertido e que cabe a nós apresentar para elas desde sempre. Tá bom? Isso é um pouco do que eu penso. Tudo isso que eu comentei aqui dá vários outros desdobramentos de vídeo com exemplos de livros que podem trabalhar cada um desses aspectos. Só isso que eu queria adiantar aqui, porque hoje eu empolguei. Então é isso. Beijo, gente!